Melhor noite, meus amados. Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, onde eu daqui, você daí, mas não importa onde você está. O que importa é que nós estamos juntos, congregados com Cristo, porque o nosso culto hoje, ele é mental, ele não é físico. Nosso culto ele é vivo. Então, meus amados, sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, onde eu daqui, você daí, juntos nós vamos participar de mais um pão que vai ser ministrado agora, né? Para mim e para todos vocês. Então, sejam todos bem-vindos, compartilhem esse vídeo pelas redes sociais, se inscreva lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube e dê um like lá, para que assim, quando eu enviar um novo vídeo lá, você seja notificado. Amém, meus amados? E antes de nós iniciar, eu quero dar meus parabéns a todas as mamães do nosso país e de todo mundo, né? Porque tem muita gente lá fora me assistindo neste momento, né? Nas minhas redes sociais, no Facebook, eu tenho mais de 2.000 pessoas de outros países. Então sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente, para que assim juntos nós vamos chegar a uma conclusão, né? E como sempre nós temos um tema para nos adentrar. E o tema de hoje é graça vezes o poder enganoso da religião. É isso mesmo. Graça vezes, ou seja, graça contra o poder enganoso da religião. E para nós iniciar a nossa homilia, eu vou pedir para você abrir as suas Bíblias em Gálatas, a carta escrita aos Gálatas. Amém? Gálatas capítulo 5, no versículo 7 e 8. Vamos iniciando hoje um pouquinho só mais cedo, mas isso não importa. Quantas vezes nós temos iniciado um pouquinho mais tarde, né? Mais atrasados. Então, vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 7 e 8. Versículo 7. Vós correis bem, né? Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa foi a pergunta que Paulo fez aos Gálatas. E esta é a pergunta que eu faço aos nossos irmãos evangélicos e católicos e todas as religiões. Vós corrias tão bem, vocês iam tão bem. Cristo veio a essa terra, fez um corpo para ele, né? Arrumou um corpo para que ele andasse em nosso meio, porque era impossível que Cristo viesse a essa terra e andasse em nosso meio, né? Como ele fez a promessa que vinha andar em nosso meio, então tinha a necessidade de olhos humanos ver a presença do que ele fazia aqui, né? Como ele andava aqui. Então, Cristo ele tinha um corpo, mas nós cristãos, nós não seguimos o corpo. Nós seguimos o Cristo ressuscitado, seguimos o Espírito. Deus ele é Espírito, por isso que nós cristãos, nós seguimos ao Espírito, não seguimos o corpo morreu, quem ressuscitou foi o Espírito. Então, meus amados, e Paulo fez essa pergunta para os Gálatas e eu faço para vocês. Vocês saíram, a igreja saiu, Cristo ressuscitou, foi assunto aos céus, e a igreja ia bem.
até aquele momento, há 2000 anos atrás. Eu costumo dizer, se você conhecesse todas as histórias de Israel, contra Roma, contra judeus, Roma contra Israel, você conseguiria entender um pouquinho o porquê que as igrejas, que aí que eu falo igreja, estou falando de pessoas, de vidas, né? Igreja é vidas, igreja não é prédio, é vidas. Você ia entender como que a igreja se desviou desta corrida, corrias tão bem, que nem disse Paulo. Porque naquela época, lá pelo ano 250, por volta do ano 250 depois de Cristo, sempre houve, né, uma grande perseguição à igreja, às vidas que seguia a Cristo. Mas lá por volta do ano 250 se levantou lá um imperador chamado Décio. Quem conhece? Por isso que se encontra crente por aí desviado, né? Acha que estão servindo a Deus e não estão. Acha que conhece a Deus e não conhece. Porque para nós conhecer, ter esse entendimento, nós temos que entrar na história. Sem história, nós não chegamos ao entendimento da Bíblia. Porque são duas pernas, né? Uma precisa da outra para andar. Amém, meus amados? Então, lá pelo ano 250, foi o imperador antes de Constantino, né? Esse imperador fez a igreja desviar. Ele obrigava o povo a blasfemar de Cristo, de Deus, e seguir os deuses dele. Então ele obrigava, quem não fizesse isso era morto ou açoitado, bastante açoitado. Só depois por isso que os crentes seguem a Constantino, né? Porque chegou o império de Constantino, Constantino aliviou um pouco essa barra. Então os crentes hoje entendem isso como uma maravilha. Mas Constantino, ele não se converteu. Constantino, ele continuou sendo um padre, né, da Igreja Católica. Constantino não virou um cristão. Então, meus amados, quando nós conhecemos as histórias, nós passamos a conhecer, entender porque a igreja se desviou e está desviada até hoje. Porque já foi geração saindo e geração entrando, e cada dia, cada geração ia se enfraquecendo, a mente das novas pessoas ia se levantando, né? E chegou um ponto que as gerações que vieram futuras passaram a seguir totalmente as religiões religiões romanas, né? Foi quem primeiro seguiu religiões. Então eu entendo isso, mas hoje nós pregamos a verdade para o povo e eles não aceitam a verdade. Eu conheço pessoas que começaram a ouvir a palavra por essa ministração, mas acabaram saindo com medo de se converter, porque é a única coisa que podia acontecer, se converterem, né? Aí vão procurar Deus aonde Ele não está, então não vão se converter nunca. Vamos continuar aqui, versículo 7 nós terminamos, obedecer à verdade. Versículo 8, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Essas religiões que nós vemos por aí, não vêm daqueles que nos chamou para a graça, viver em graça. Porque o que se pratica dentro dessas religiões é um absurdo.
São histórias da carochinha, história do Saci Pererê, do sítio do Pica-Pau, né? Quando se levanta um copo de suco, levanta um pedaço de pão e diz, aqui está aqui o corpo de Cristo, está aqui o sangue. Faz de conta é o sítio do Pica-Pau. Então, meus amados, hoje a gente vem com a verdade no Evangelho, né? E as pessoas já não aceitam mais. Porque a mente dessas pessoas estão totalmente destruídas. Totalmente destruída. Sem possibilidade de sararem dessa grande ferida que foi causada na mente das pessoas. E Paulo está dizendo aqui, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Daquele que vos chama, eu vou ler aqui, eu só vou ver aqui o versículo 9. O versículo 9. Aí Paulo falou, um pouco de fermento leveda toda a massa, mas Paulo não fazia bolo. Paulo não era Ana Maria Braga para fazer bolo. Ele está falando aqui de doutrina. Um pouco de doutrina da velha aliança fermenta, leveda toda a doutrina da nova aliança. Mas, infelizmente, você quando prega essas verdades, quase ninguém aceita, porque a mente desse povo, eles entregaram totalmente a ensinamentos que não é cristão. Querem ser cristão, mas o que eles praticam não é cristão. E em Gálatas, ainda no capítulo 1, no versículo dos 6 ao 8, ainda diz assim, versículo 6, admira-me, Paulo diz, eu admiro vocês que eu tive aqui, pregando a graça de Cristo para vocês, mostrando que vocês não devem seguir a homens, vocês não devem seguir o que os olhos verem, vocês têm que seguir aquilo que os olhos não verem. Isso é fé. Quando você segue aquilo que os olhos veem, você não está em fé, porque fé não é algo que se veja. Uma vez que você viu, acabou a fé. Porque eu tinha fé de ter uma taça, comprei a taça ou me deram a taça, acabou a fé, porque eu já tenho ela. Fé é algo que não se vê, não se pode apalpar, mas todas as religiões, eles vão no apalpamento, creem em Jesus de Nazaré, porque em Jesus de Nazaré foi apalpável. O corpo foi apalpável, o espírito não foi apalpável. Ninguém pode ver, o olho humano não pode ver espírito, muito menos apalpar. Então, está aí uma igreja chamada de Cristo, dizendo que é cristã, mas estão totalmente fora dos ensinos cristãos. Amém? Mas versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, né? Daquele que vos chamou, Cristo chamou para viver em graça. Cristo não chamou para viver lei de Moisés. E isso lhe custou um grande preço, para que hoje a igreja viesse ignorar esse preço que ele pagou, para que a igreja, não viva na lei, viva em graça. A igreja recusa isso, recusa essas verdades de Cristo, né? Para viver as sombras de Moisés, porque a lei de Moisés nunca foi uma verdade. A lei de Moisés não é mais, foi meia verdade. Quando ela existia antes de Cristo, a lei de Moisés foi meia verdade. Aí veio Cristo,
acabou com a lei de Moisés, eliminou a lei de Moisés, aboliu a lei de Moisés. Então, hoje ela não é mais nem meia verdade. Então, nós não podemos viver na lei de Moisés. No versículo... para viver outro evangelho, versículo 7, o qual não é outro. Não é outro evangelho. Porque qual era o outro evangelho nesse caso aqui? Seria a lei de Moisés. Mas o verdadeiro evangelho é esse que Paulo recebeu ao terceiro céu. Não é na lei de Moisés. Esse é o evangelho. Por isso que ele está dizendo, no qual não é outro. Não existe outro evangelho de Cristo. Não existe outro. Como você quer ser um cristão, uma cristã vivendo outro evangelho? Se Paulo está dizendo, não é outro, não há outro evangelho. Senão que há alguns de vós, senão que há alguns que vos perturba. Meu amado, beber um copo de suco dizendo que é sangue, isso é perturbação. A pessoa está perturbada. Comer um pedaço de pão, dizer que é o corpo de Cristo, essa pessoa ela está perturbada. Ela não conhece nada do que é cristão, não conhece nada do que é o evangelho de Cristo. São pessoas que estão perturbadas. É o que Paulo está dizendo aqui. Alguns que vos perturba. Então está assim, de gente aí, nessas religiões, perturbando a igreja de Cristo, dando que suco, dando pão para a igreja, fazendo de conta que é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas a igreja não pode viver no sítio do Pica-Pau Amarelo, porque o sítio do Pica-Pau Amarelo vivia não faz de conta. A igreja de Cristo ela é real, ela não é um faz de conta. Amém, meus amados? Então tem gente perturbada aí, com a mente perturbada, não sabe discernir mais o que é que suco e o que é sangue, o que é pão e o que é corpo, não sabe discernir, está com a mente perturbada. Perturba e quer perverter o evangelho de Cristo. Não, Paulo, eles não querem perverter, eles estão pervertendo a igreja, eles estão pervertendo o evangelho, porque eles estão achando que eu creia nessa perverteção, é assim que chama, nesse engano, porque isso é um engano. Não existe outro evangelho fora do evangelho de Cristo, não existe outro. É engano, é perturbação. Perverter o evangelho de Cristo. 8. Que ainda que nós, ou mesmo um anjo, olha a asseveração, né, que Paulo pôs nessa palavra. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo da onde? Vindo do céu. Não era isso que aparecia no tempo da lei? Quando se percebia que não, um anjo estava na sua porta, estava ali falando com você. Vindo da onde? Do céu. Agora Paulo está dizendo, mesmo que venha um anjo do céu pregando para vocês outro evangelho, vocês amaldiçoem esse evangelho que ele vai pregar, amaldiçoe esse anjo, porque é um engano. É um engano. Na graça não existe anjo. Anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema.
A palavra anátema quer dizer maldição, seja amaldiçoado. É o evangelho que manda fazer fogueira santa, que esse evangelho seja amaldiçoado. É o evangelho que manda fazer campanha, esse evangelho seja amaldiçoado. Não é o evangelho que manda se batizar nas águas, esse evangelho seja amaldiçoado, porque o batismo de Cristo foi no sangue, não foi em água. Amém, meus amados? Eu vou ler o 9, vamos ficar aqui solto. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebeste, né, que Paulo pregou para eles, que recebeste, seja amaldiçoado. Seja amaldiçoado. Então, isso é o evangelho de Cristo. Amém, meus amados? O que é que eu escrevi aqui? O que prega hoje como é o evangelho de Cristo é Jefté. É a campanha de Jefté. Campanha de Jefté. Vamos fazer a campanha de Jefté. Campanha de Sansão. Quantas vezes eu fui evangélico 31 anos? Quantas vezes eu fiz esse tipo de campanha? Campanha de uma pessoa que, além de já morreu, vivia na lei. Que tipo de cristão que eu era, meus amados? Se eu estava seguindo a pessoa morta e ainda vivia na graça, na lei de Moisés. Que tipo de cristão que eu era? Eu não era um cristão. Campanha de Daniel, jejum de Daniel. Daniel um falecido que vivia na lei de Moisés. Como que eu, como cristão, vou fazer jejum de Daniel? Jejum de Gideão. Gideão falecido, vivia na lei. Como eu, como cristão, eu vou fazer campanha de Gideão? Se eu for fazer campanha de Gideão, eu sou igualzinho a ele, vivia na lei de Moisés. Campanha de Davi, mas todas essas pessoas praticam o que? Lei. Pratica lei. E Cristo chamou a igreja para andar na lei. Na lei, a Cristo chamou para andar na lei ou na graça? Para andar na graça. Cristo não chamou ninguém para viver na lei de Moisés, andar na lei de Moisés, dando dízimo, se batizando em água, fazendo santa ceia que nem sequer existe. Onde é esse evangelho que tem santa ceia? Em lugar nenhum. E no entanto, é um dos itens mais respeitados dentro das chamadas igrejas evangélicas. A tal da santa ceia que nem bíblica não é. Nem bíblica não é. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Mateus no capítulo 7. No capítulo 7, no versículo 22, 23. Meus amados, nós não podemos deixar o engano tomar conta da nossa mente. Ou você é um cristão, ou você não é um cristão. Se você seguir o evangelho de Cristo, você é um cristão. Se você seguir a lei de Moisés, você é um pagão. Páscoa, festa pagã. E por que se faz? Porque a Santa Ceia é a Páscoa. Por quê? Porque eles são pagãos, não são cristãos. Versículo 22. Muitos naquele dia, que dia que seria esse aqui, meus amados? O dia da volta deles, onde tudo ia se firmar, seria o fim da religião, seria o fim da lei de Moisés. Era o julgamento, era o juízo, não da igreja, porque aqui em Mateus não tinha igreja.
Sinagogas, que tinha sinagogas, né? Sinagogas, e além das sinagogas tinha o quê? O templo, e mais nada além disso. Naquele dia, ando dizer-me, naquele dia, ando dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Olha só, meus amados, saia do engano. Quantas igrejas você já tem andado por aí? Ou quem sabe você sempre frequentou a mesma igreja, mas tem um profeta lá. Todo culto se levanta um profeta. Olha só o que ele está dizendo aqui, não é eu. Temos profetizado em teu nome? Nós não temos, naquele dia, era o dia do juízo. Nós não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio, que eu já expliquei para você o que é demônio? Não é demônio não é um ser de rabo. Não, eu já expliquei, vários vídeos aí já expliquei o que é demônio. Expelimos demônios. Você conhece alguma igreja que expele demônio? Você conhece? Então, para essas igrejas, para esses homens, para os seus frequentadores e os pregadores, para os frequentadores e os profetas, olha o que ele vai dizer. Não expelimos demônio em teu nome? Não fizemos muitos milagres? Você conhece alguma igreja que faz milagres por aí, meus amados? Abra os olhos, igreja. Saia do espírito enganoso. Diga não para o espírito enganoso. Não expelimos em teu nome, não fizemos milagres? Você conhece alguma igreja que faz milagre aí? Tem um aí que cura tudo, hein? Sai curando tudo. Mas ele levou uma facada, foi parar onde? Lá no Albert Einstein. Ele não teve fé para curar ele. No coronavírus, quantos adoeceu? Eles foram fazer campanha para a saúde ou foram procurar o Albert Einstein? Sírio-libanês. Que resposta você me dá? Esses caras que dizem que cura tudo, é só dizer que a palavra deles não cai no chão. Não volta vazia. Então era só dizer, eu vou ser curado, eu quero ser curado, eu vou ser curado, eu estou curado, e pronto. Era curado do coronavírus. Mas quando caíram no corona, para onde esse povo foram, para onde esses cães foram? Albert Einstein, Sírio-libanês. Os hospitais mais caros aqui de São Paulo. Hospital mais caro. Então, e isso, o Espírito está desmascarando eles. No milagre 23, então lhe direi, Jesus, o Cristo lhe dirá, não é? Então lhe direi, expressamente, ou seja, na cara, na lata, ele vai dizer na lata, ele não vai dar volta, ele vai dizer na lata, né? Qual é o nosso ditado aqui no Brasil? Eu talvez você é de fora, você nem sabe que ditado é esse. Mas é só quando traduz aí, você vai saber o que quer dizer na lata. Ele vai dizer especialmente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Meus amados, como que pode uma pessoa fazer milagre, fazer cura? Pessoa fez ela curar de lepra, fez ela, era cega, passou a ver, andava em cadeira de roda, deixou de andar em cadeira de roda, profetizou
e chega o dia, ele nunca te vi, sai de perto de mim, nunca te vi. Quantas pessoas estão nisso aí, meus amados? Neste engano. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Os que praticam o que? Iniquidade. Olha o que era que eles faziam. Os milagres deles era iniquidade, porque era um engano. Não era Deus que curava. Era um espírito enganoso. Era não, é. Um espírito enganoso. E a igreja, eu não sei se eu digo que eu tenho dó da igreja, ou falo para eles se ferrarem, porque estou cansado de falar para as pessoas o engano que elas estão vivendo, e elas não tomam juízo. Então, qual é a palavra que cabe? Vão se ferrar. Vão se ferrar. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9 e 11. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Também já estou fazendo vários vídeos explicando quem é Satanás. Não é o ser de chifre de rabo. Eficácia de Satanás com todo o poder do engano, com todo o poder, sinais de Satanás, um homem que engana, a carne enganosa, uma carne que tem o poder do engano, está com o espírito enganoso. Por que Deus envia esse espírito enganoso? Para enganar quem está lá na frente, ouvindo aquela carne falando. Então Deus permite que um espírito vá até esse homem do iníquo, e faça prodígio e sinais, para enganar aquelas pessoas que poderiam estar nas suas casas, descansando, relaxando, para ir atrás desses canalha. Aí Deus o envia um espírito enganoso para enganar aquelas pessoas. Sinais de prodígio do quê? Da mentira. Se não é de Deus, meus amados, é mentira. É mentira, é engano. É engano. Versículo 10. Com todo engano, olha como é que esses cães agem, né? O espírito aqui, quando nós começamos, no 9, o iníquo, o homem do iníquo, né? Com todo engano de injustiça, aos que perecem, aos que se perdem, os que perdeu o entendimento, porque não acolheram o amor da verdade. O Evangelho de Cristo é o amor da verdade, para ser o quê? Ser salvo. E esse salvo aqui não é salvação eterna, porque quem foi salvo, quem veio do céu, veio salvo. E já está salvo, voltará salvo. É salvo o quê? Da mente, do engano desses iníquos aqui. Então, meus amados, você está num local que o profeta, o pastor, o bispo, o apóstolo faz chover ouro, saia de lá.
saia de lá. Porque se você é a igreja de Cristo, você tem o Espírito de Deus. E você não vai permanecer enganado. Para ser salvo, 11. E por este motivo, que motivo Deus? Pelo motivo que a pessoa deixou a casa dela para ir até no local com placa de igreja, que não é igreja, igreja é vidas, com profeta lá em cima de um chamado altar, que não é altar, é um picadeiro. Por quê? Está me engano aqui, ó. E por este motivo que você deixou a sua casa, por este motivo, pois que Deus lhe manda uma operação. Deus manda uma operação de quê? Do Espírito Santo ou do engano? Do engano. Espírito do erro. A operação do erro. Deu errado. Deu ruim, que nem nós chamamos lá no meu trabalho. Quando acontece um problema no aplicativo, nós tá aqui, deu ruim, vamos dar um deu ruim. Deu ruim. Que Deus lhe manda a operação do erro para darem. Deus manda a operação do erro, aquele engano, aquelas profetaiadas, profetaiando mentira, aqueles bispos pregando mentira, fazendo sinais de prodígio da mentira e não da verdade, aqueles apóstolos, né, fazendo sinais do engano, da mentira, e Deus está permitindo aquilo. Eles vão ser enganados. Eu vou permitir que o Espírito engane eles, para que eles não venham conhecer quem é o Deus deles. Eles sempre vão ter homem como Deus, porque se eu dou o meu dízimo, que eu digo que é para Deus, mas eu entrego na mão de quem? De Deus ou do homem? Entrego na mão de homem. Aí o que é que eles fazem? Compra fazenda, compra avião, compra carro importado, compra mansões, compra empresa, né? Hospitais, televisão e outras empresas. Aqui, manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Para que a igreja dê crédito à mentira. Não, isso parece brincadeira, isso, meus amados. Como a coisa está tão clara aqui, e o povo não consegue entender, enxergar. É por isso que eu sempre digo, a igreja, ela anda cega, ela anda muda, ela anda surda. Não quer enxergar. Mas está tudo aqui. Aqui não tem nada escondido. Está aberto aqui para todo mundo ler. Dar crédito à mentira. Versículo 12. A fim de serem julgados. É por esse motivo, por isso que vocês vão ser julgados. Porque vocês deixaram de dar crédito à minha palavra, o meu evangelho, vai dar crédito às mentiras, às sombras, às meias verdades de Moisés. Ser julgados todos, quantos não deram crédito à verdade. A verdade é o evangelho de Cristo, meus amados, não há outra verdade. Dar crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que é injustiça? Eu vou dar umas duas. O que é injustiça? Pôr R$100 no envelope para se ter um carro importado. R$100 no envelope para comprar um apartamento. Meus amados, se isso fosse verdade, eu era dono desta cidade. Eu era dono desta cidade. Eu ia adquirir milhões, milhares de envelope por R$100 em cada um. Pronto, compraria essa cidade. Você está me entendendo, meus amados? Como o povo, eles caem no engano.
É que Satanás me enganou. Não, não é Satanás. Você que deu lugar para ser enganado. O espírito enganoso te enganar. Você não acreditou no Evangelho. Com a sua ganância, por conta da sua ganância, você foi enganado. Tá bem? Romanos, volta um pouco, Romanos, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 17 e 18. Versículo 17. Rogo-vos, irmãos, eu rogo a você, igreja, rogo a igreja, que noteis bem aqueles que provocam divisões. Você cai dentro de uma religião dessa aí? Você tinha liberdade para vestir o que você queria, você não tem mais. Você foi dividido. Você ia almoçar todos os final de semana no seu pai, mas agora, hoje você não vai mais, porque seu pai não é da mesma religião. Dividiram. Meus amados, provoca divisões e escândalos em desacordo com a doutrina. Desacordo com, não é as doutrina, é a, no singular. A doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Afastais. Deixa esses cães para lá. Não vá lá para levar dinheiro para ele, que as portas vão fechar. Porque você quer ver, eu duvido que o povo não dê mais dízimo. Vocês ficam uma porta dessa aberta aí. Não fica. Lemos aqui até o... Afastai-vos deles, 17, 18, versículo 18. Porque esses tais, eu vou completar a palavra. Esses tais chamado de pastor, chamado de profeta, chamado de apóstolo, chamado de bispo, esses tais não servem a Cristo. Eles não servem a Cristo. Você está dentro de um açarpão desse aí, achando que você está servindo a Cristo. Você não está servindo a Cristo. Você está servindo a homem, ao engano. Os cães gulosos. Serve a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, a sua ganância, o seu orgulho, seu próprio ventre, e com suaves palavras. Oh, como esse povo fala bonito! Porque eles tem uns aí faz a tal de teologia e fala lindo, mas por engano. É engano. Palavras lisonjas enganam, não ensina, enganam. Não te liberta, enganam. Não te ajuda, enganam. Engana o coração dos incautos, daqueles que não sabem nada do que é graça, do que é lei, do que é evangelho de Cristo, do que é lei de Moisés. Incautos. Efésios, um pouquinho mais na frente, capítulo 4, versículo 14. Para que não mais sejamos como os meninos. O que é que o menino sabe? Nada. Não sejam como um menino, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Não corta o cabelo, não use brinco, não use batom, não vá à praia, não use calça. Os homens, não use camiseta regata, você não pode usar tudo. Não pode ir na praia.
todo vento de doutrina. Você não pode comer carne de porco, não pode trabalhar no sábado. Todo vento de doutrina. Por todo vento de doutrina, pela o Espírito Santo. É isso? Não. Pela artimanha. Artimanha. Pela artimanha dos homens. Dos homens. Pela astúcia. Astúcia. Aqui entrou uma serpentezinha lá do Éden. Não é isso? Não diz que lá no Éden tinha uma serpente astuciosa. Olha a serpente aqui. É esses canalhas, esses homens aí, ó, que querem se passar por homem de Deus, mas são astuciosos, agem com astúcia, com que induz o erro. Ninguém, meus amados, ninguém põe dinheiro numa fogueira para queimar se ela não foi induzida. Se ela não foi induzida. Ninguém dá 10% do seu mísero salário se ela não foi induzida. Mas eles induzem a pessoa. 1 Coríntios, volta um pouco mais atrás. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, 5. Versículo 4, 5. A minha palavra e a minha pregação, disse Paulo, e diz eu à igreja hoje, nessa noite. E a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, apoiasse em teologia. É para isso que serve a teologia, para roubar a igreja. É para isso que serve. Em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém, meus amados? Vai lá em Efésios novamente. No capítulo 4. Efésios capítulo 4. No versículo 14, que eu já lembro, né? Não, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 14 e 16. Versículo 14. Por esta causa me imponho de joelho diante do Pai. Me imponho de joelho diante do Pai. 15. De quem? Vamos ler o 15? Tem em Efésios, né? Vamos ler até o 16. 15. De quem toma o nome toda a família, né? Tanto no céu como sobre a terra. 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, não é dinheiro, não é apartamento, não é carro importado, da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, o Espírito no homem, presta atenção à palavra, meus amados, no homem interior, lá dentro, no homem interior, para que fique mais explícito, o homem interior, o que é? Quem é verdadeiramente o nosso homem interior? O nosso espírito natural.
Então o Espírito de Deus, ele age no nosso espírito natural. Se você não tem o Espírito de Deus, é apenas o teu espírito natural. Assim habite, aqui no anterior, mediante o seu espírito no homem interior, não é o exterior, é no interior, no nosso espírito interior. Nós vamos ler o 17, era só até o 16. Eu vou ler o 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amém, meus amados? Você está alicerçado em amor? Então você está em Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses, temos 3 passagens aqui. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 3, do versículo do 1 ao 9. Versículo 1. Finalmente, irmão, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague. A palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo, que era no princípio da pregação do Evangelho, acontecendo entre vós. 2, para que sejamos livres da lei de Moisés, sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Você está na lei e você não tem fé. Na lei não tinha fé. Era fé meritória. Mas a nossa fé, a fé em graça não é meritória. A fé é dom. Então, você não tem fé, não tem o dom da fé. A todos. 3, todavia o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Não é nós que somos fiel a Ele. Ele é fiel a nós. O Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Pessoas mal têm um espírito natural. Mal. Todos nós temos esse espírito, mano. Esse espírito natural, que uma hora ele é bom, outra hora ele pode ser mau. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. 5. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e a constância de Cristo. 6, vamos ler até o 9. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. De nós recebeste. Amém? 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar Paulo, imitar Estevão, imitar Timóteo, imitá-los, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. 8. Nem jamais comemos pão a causa de outra, né? Comemos pão a causa de outro,
de outra, comemos pão a custa, perdão, né? A causa é custa. Comemos pão à custa de outra. Então, quantas pessoas você conhece que vivem aí comendo, vivendo sua vida regalada às custas da igreja de Cristo? De outra, pelo contrário, em labor e fadigas de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. 9. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista, né? Temos em vista, e a lição 9, temos em vista, recebemos exemplo em nós, para vocês ter o exemplo de nós, que nós não vivemos às custas de vocês, nós trabalhamos, isso os pastores não querem, exemplos em nós mesmos, para nos imitardes. Amém, meus amados? Temos mais duas passagens. Abra sua Bíblia em Gálatas, um pouco mais atrás. Gálatas capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Eu ensinei, Paulo está dizendo aos Gálatas, né? Quem foi que falou, mostrou para vocês que o Deus de vocês era um Cristo crucificado? Era aquele crucificado, aquele que estava crucificado. Quem foi que falou isso para vocês? Quem pregou isso para vocês? Que o Deus de vocês era aquele que foi crucificado. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas é exatamente o que acontece na igreja. Nessas igrejas por aí, né? O Deus deles é aquele que foi crucificado, porque eles não entendem nada do que é Deus nem nada, né? Vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. 2. Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pela obras da lei? Você receber o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. Obras da lei acabou. Ninguém receberá nada pela obras da lei. Pregação da fé. 3. Pois assim, insensatos, assim como vocês vivem, insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando o quê? Na carne. O que é que o crente procura fazer? Santificar a carne. É um cabelo comprido, é um vestido lá no mocotó, é um paletó, todo bonito, né? Uma Bíblia debaixo do braço. Então, eles estão se aperfeiçoando na carne. E Paulo está dizendo, não, vocês têm que se aperfeiçoar no Espírito. Essa carne para nada serve. No Espírito, sejais agora vos aperfeiçoando na carne. 4. Vamos ler até o 5. 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão? 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, e que opera milagre. Aquele que concedeu o Espírito, quando acontece um milagre, é um milagre verdadeiro. Concede o Espírito que opera um milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela operação da graça? Pela operação da graça. Então, lei, meus amados, não podemos andar em lei.
E para encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Vamos encerrar hoje. 1 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14 e 15. Versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. A igreja, eu não estou pregando essas coisas aqui, ao vivo e a cores, por essas redes sociais, para envergonhar as pessoas que frequentam a igreja com a placa na frente. Não, é para abrir o entendimento delas. Né? Não vos escrevo estas coisas para envergonhar, pelo contrário, para vos demonstrar como a filhos meus amados. 15. Porque ainda que estivesse milhares de perceptores em Cristo, ainda que você estivesse, mas vocês não têm. Ainda que vocês tivessem milhares de perceptores em Cristo, não tereis, contudo, muito, pois não teria muitos pais, né? Não teria muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, não foi pela lei, vos gerei em Cristo Jesus. Vos gerei em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Capítulo 15, então nós lemos até o 15. Então, meus amados, esse é o Evangelho de Cristo, um Evangelho limpo, que não traz engano, um Evangelho que liberta, porque a graça que não liberta corrompe. Então tem milhões de cristãos, né, chamado cristão, que não é cristão. Se não tem o Evangelho de Cristo, não pode ser cristão. Nunca foi. Sem o Evangelho, nunca foi um cristão. Então, meus amados, esse é o Evangelho de Cristo, aquele que liberta verdadeiramente. Esse Evangelho é o que tem o poder. A graça, a lei só tem engano. Então, fuja do engano. Se você estiver num local que faz chover ouro, é mais um motivo maior para você fugir de lá urgentemente. Porque não é isso que mostra o Evangelho de Cristo. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Cristo. Não somente hoje, mas todos os dias da sua vida por esta terra. Amém? E quarta-feira nós voltamos com mais uma palavra. Aliás, quarta-feira, já estava até esquecendo, né? Quarta-feira é o dia do cavalo vermelho. Então nós vamos conhecer a função do cavalo vermelho, né? Qual foi o trabalho do cavalo vermelho? Então, quarta-feira nós vamos voltar. Falamos do cavalo branco, né, que foi o início da guerra. E vamos chegar quarta-feira no cavalo vermelho. Mas depois ainda tem o cavalo preto e o amarelo. O último é o amarelo. Então, quarta-feira é o vermelho. Amém? Eu espero vocês aqui juntos e misturados. Amém?